O reformismo iniciado por Lutero e propagado por toda a Europa provocou a reação da Igreja de Roma, que tratou de promover as reformas no sentido de reafirmar os princípios fundamentais da moral católica, a chamada Contra-Reforma. A Igreja Católica reagiu ao movimento reformador, pois perdia fiéis e patrimônios rapidamente. A movimentação contra-reformadora contou com a participação dos reinos ibéricos católicos e com nobres que se mobilizavam em defesa da instituição. Exemplo dessa contribuição é atestado pela criação da Companhia de Jesus, por Inácio de Loyola, nobre que doou seu patrimônio para a Igreja e organizou o grupo que seria conhecido como o Exército de Cristo da Contra-Reforma. Take, Lord, and receive my liberty. Os jesuítas tiveram participação ativa na luta contra a heresia protestante, sendo reconhecidos e absorvidos pela estrutura da Igreja Católica. Sua importância não é dada apenas pelo combate ao protestantismo, mas também pela ação missionária, principalmente no Novo Mundo. A obra de catequese foi a evangelização das comunidades indígenas, que ampliou o número de fiéis da instituição. Resumindo, durante o século XVI, a Igreja Católica passava por reformulações e novas formas de pensamento em relação ao cristianismo começavam a surgir. Um desses pensamentos veio de Martinho Lutero, que criou medidas que ocasionaram a chamada Reforma Luterana e as reformas protestantes. A Igreja, com o intuito de desviar de novas correntes, criou meios como a Contra-Reforma. Medidas foram estabelecidas e vale destacar a reunião conhecida como Concílio de Trento, uma das partes mais importantes da Contra-Reforma Católica. Concílio de Trento. O que é um concílio? Concílio provém do latim concilium, reunião, assembleia. É a reunião de bispos e outros dignitários eclesiásticos, feita com regularidade para tratar e legislar em matérias de interesse para as igrejas de determinada região. Além de reconhecer a Companhia de Jesus, a Igreja, por meio do Papa Paulo III, convocou o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que, após 18 anos de trabalho, decidiu: reativar os tribunais de inquisição, reconhecer o Papa como suprema autoridade da Igreja, criar seminários para formar sacerdotes, confirmar os dogmas e as práticas da Igreja como salvação pela fé e pelas obras, presença real de Cristo na Eucaristia, culto à Virgem Maria e aos santos e aos 7 sacramentos. Redigir o Index Librorum Prohibitorum, catálogo de livros de leitura proibida aos católicos, por serem considerados perniciosos à fé. Quanto aos livros proibidos à leitura, quem mantivesse em seu poder obra considerada imprópria seria julgado pelo Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Enquanto o mundo protestante se alfabetizava e lia não apenas a Bíblia, mas também outras obras publicadas graças ao advento da imprensa, o mundo católico submergia na ignorância dos analfabetos, conduzidos pelas autoridades eclesiásticas. Consequências da Contra-Reforma. Apesar de utilizar métodos repressivos para fazer valer a sua hegemonia, numa época em que o renascimento cultural apontava para o humanismo e para uma nova relação entre o homem e Deus, as decisões do Concílio de Trento serviram para orientar os católicos por quase 400 anos. A Inquisição realizou torturas e enviou muitas pessoas para a fogueira. Do outro lado dos protestantes, a situação não foi diferente, pois os católicos também eram perseguidos, torturados e mortos.
Deve-se ressaltar o significado do papel das monarquias católicas de Portugal e Espanha na Contra-Reforma, pois se mantiveram fiéis a Roma e ajudaram na propagação do catolicismo por boa parte da América. Porém, a estagnação cultural e econômica foi um elemento comum nos espaços em que a Contra-Reforma teve êxito. Outros fatores para o entendimento da decadência econômica dos países ibéricos podem ser relacionados ao quadro de intolerância e perseguições que se seguiu em relação a livres pensadores e a homens que pudessem dar outros conteúdos à vida produtiva de Portugal e Espanha. É importante ressaltar que as relações entre economia e Contra-Reforma são assuntos controversos, pois há debates em torno da importância das determinações do Concílio de Trento, base da política contra-reformadora, para se entender a estagnação econômica do mundo católico. Alguns autores deslocam a discussão para o universo político, principalmente nos casos de Portugal e Espanha. De qualquer forma, o pensamento defendido pela Santa Fé, se não impediu o desenvolvimento econômico, não contribuiu para a dinamização das atividades produtivas e comerciais.